Lição 5, a formação do povo escolhido. Nós estamos estudando esta revista, você está vendo a capa aí, é o Pentateuco visto de cima. Então é uma ideia de nós estudarmos o Antigo Testamento, começando em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E assim nós vamos ver um pouquinho dessa história, né, do Deus que vai guiando o seu povo. E essa lição de hoje, ela fala sobre isso, né? Sobre a formação do povo escolhido. Nós vamos ver um pouquinho a respeito desse o Senhor que chama, protege, aperfeiçoa, ou seja, prova e aprova. Chama, protege, prova e aprova. Esses são os 4 tópicos aqui da nossa lição. Vamos então fazer a leitura bíblica. É Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo para o Neguebe. Essa passagem, então, nós estudaremos algumas partes dela no decorrer da lição. A partir do capítulo 12 de Gênesis, nós encontramos, então, essa descrição da formação do povo de Deus. E a gente percebe aqui a formação de um povo para a continuidade do plano de redenção. Então Deus tem um plano, e nesse chamado de Deus ao homem, Ele vai assim, a partir das gerações, sempre levantando pessoas que são, de certa forma, neste início, chaves para que o plano de Deus fosse executado. E nessa lição, nós veremos como esse povo foi formado, quais as características do seu relacionamento com Deus. Então, o povo foi formado. Quais as características do relacionamento desse povo para com Deus? E a relevância do estudo dessa lição é porque nós somos povo de Deus. Nós fazemos parte desse povo. E Deus ainda tem uma aliança com o seu povo, Deus tem uma aliança conosco. E as características que a gente percebe no povo de Deus, da história bíblica, são as características as mesmas que nós temos. Nós vamos ver aqui várias histórias, não dá tempo, né? Essa lição é uma das que tem mais passagens bíblicas, então nós vamos
ter que pular algumas. E dentre essa história nós vemos pessoas que contradizeram a vontade de Deus, pessoas que contradiziam a vontade de Deus, pessoas que buscavam a Deus, pessoas que num tempo eram contra, pecaram e se arrependeram. Então são pessoas iguais a nós. Nós temos muito a aprender para que a gente possa também crescer nesse caminho. Ponto 1. Deus que chama. A primeira característica desse povo é que Deus mesmo escolhe e chama os que fazem parte dele. Não existiríamos, nem conheceríamos a Deus, se Deus não nos tivesse chamado. Deus nos chama para o trabalho, Deus nos chama para a vida, Deus nos chama para adorá-lo, né? Estudamos a semana passada à noite sobre a disciplina da adoração. É Deus que move o nosso coração para adorá-lo. E a gente então vê aqui, particularmente a respeito do Pentateuco, vamos ver aqui o chamado de Abraão, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus, na sua soberania, resolve chamar Abraão. Não há aqui uma citação de que Deus o conheceu antes. Provavelmente não. Depois nós vamos encontrar aqui uma passagem lá em Josué 24, 2, que a família e Abraão serviam a falsos deuses. Então, de repente, Deus vai lá e chama Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Não há como negar esse chamado de Deus. E o privilégio não está na capacidade de Abraão, em quem era Abraão, mas o privilégio está em Abraão ter Deus, ter a presença de Deus. O chamado de Abraão não se limitava apenas a ele. Nós já falamos no início, né, que desde o pecado Deus providencia um povo para servi-lo. Se há um descendente de Caim, há um descendente de Abel. Há os filhos dos homens, os filhos de Deus, mas eles caem e a história vai, né? Deus levanta Noé e assim a história vai partindo. E quando nós chegamos aqui, Abraão e os seus descendentes. Primeiro, em Gênesis 12, 7, aqui fala sobre descendentes. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Darei à tua descendência. Parece que aos poucos esse chamado de aliança, de bênção, vai se estendendo, né? Porque ele chega até nós, ele vai se estendendo. Já em 13:16, Gênesis 13:16, a gente percebe aqui, parece que se estende a descendência maior. Não só os descendentes, como a família mais próxima, os filhos, os netos, mas uma descendência maior. Farei a tua descendência como pó da terra. Olha como aumentou aqui, né? De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. E uma outra passagem, Gênesis 17, 7, fala sobre gerações. Várias gerações. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da sua descendência. O que a gente vai perceber aqui é que Deus é soberano na história. O que significa isso? Acabamos de dizer que ele chamou um Abrão, uma pessoa desconhecida. Hoje ele é bem conhecido, mas era uma pessoa desconhecida, de uma família que adorava falsos deuses. Deus escolhe quem ele quer. A gente vai ver lá no final desse ponto Paulo
um perseguidor sendo chamado para pregar. Deus é soberano na história. E a gente vê assim, então, eu vou falar rapidamente aqui, porque o nosso intuito não é demorar, nós vamos até terminar um pouquinho antes do nosso horário normal, quando estamos na forma presencial, mas eu vou tentar falar aqui a maior parte dos textos. Em resumo, nós vemos a história bíblica mostrando isso, que Deus é soberano. O nosso ponto é o ponto 1, o Deus que chama. Então, Deus é o Deus que chama. Quando a gente vai observar, por exemplo, a história do cativeiro e libertação, Deus chama o quê? Deus chamou Moisés, Deus chamou Arão para libertar o povo. Eles então se tornaram representantes de Deus para resgatar o povo. Até há uma certa crise aqui com a questão da autoridade de Moisés e Arão. A lição relata, nos lembra muito bem, é uma passagem de Números 16, nós não vamos ler, mas lá fala sobre Corá, Datã, Abirão e Om. Eles reuniram 250 líderes do povo e questionaram por que Moisés e Arão deveriam conduzir o povo. Porque você pensa, de repente Moisés e Arão estão ali para dirigir um povo imenso. Deve ter aparecido muito ciúme. Alguém deve ter pensado, mas peraí, quem que é esse tal de Moisés aí? A nossa família sempre foi quem liderou o povo. Aqui então diz que se levantaram esses que provavelmente era uma diretoria lá em cima, né? Corá, Datã, Abirão, On, e mais 250 líderes questionando o chamado de Moisés. Quem era Moisés? Moisés era só quem Deus chamou, ponto. Quando Deus chama, é essa pessoa que vai ocupar o cargo. Eu fiquei pensando, às vezes a gente percebe nessa luta humana, quantas vezes nós nomeamos pessoas como sendo as mais importantes, como sendo aqueles que são os melhores, aqueles que devem liderar o povo. Nós temos que nos curvar perante Deus e dizer quem o Senhor quer. Quem o Senhor quer? Porque aos nossos olhos, muitas vezes os nossos presbíteros, os nossos diáconos, o nosso pastor, não são capacitados, não são os melhores, mas se eles estão aqui, se assim Deus o permitiu, nós devemos entender que a vontade de Deus ela é soberana, não adianta a gente questioná-la. E nesse tempo então, a história segue dizendo que esses foram castigados pelo Senhor, porque queriam tomar uma decisão que era exclusivamente de Deus. Deus mantém o seu chamado, o seu chamado é soberano, é livre. E aí, vou ler rapidamente algumas histórias. Por exemplo, Sara, a mulher de Abrão, viu-se estéril e ofereceu a serva Agar para estabelecer descendência. Então, na cabeça de Sara, ela não ia ter filhos e o descendente seria Ismael. O que o Senhor fez? Não, e pronto, e não. Isaac soube que sua esposa estava esperando gêmeos. E aí há uma parte curiosa, O mais novo deveria ser o escolhido, mas a cultura dizia que não era assim. A respeito das normas, normais aí da primogenitura, o mais novo deveria ser escolhido. Deus age pelos meios naturais? Sim. Mas mais do que os meios naturais, muitas vezes Deus vai agir simplesmente conforme a sua própria vontade. E aí entra aquela questão, eu não concordo, não acho que isso é o certo. Mas os elementos certos, muitas vezes que para nós não são certos, eles são misturados e formam um lindo bolo, com a nossa ilustração lá do início. Indo para o Novo Testamento, em João capítulo 1, versos 12 e 13, lá fala, quantos receberam
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós somos salvos, não pela vontade da carne, não pela vontade humana, mas por causa de Deus, do chamado de Deus. O ministério de Jesus também demonstrou essas características do povo de Deus. Deus chamou os seus seguidores. Aí o exemplo da lição são os apóstolos. De repente chama André, lançando as redes ao mar, chamou os pescadores, chamou lá Mateus da coletoria, e formam os 12. Ele mesmo chamou. E Paulo, por último aqui, que nós já falamos, né? Deus, nem mesmo aqueles que o perseguiam, deixa de chamar, desde que era assim a vontade de Deus. Como tem sido o chamado de Deus na sua vida? O chamado de Deus é soberano. Vamos para o ponto 2, o Deus que protege. A segunda característica do relacionamento de Deus com o seu povo é o constante sustento e proteção. Então Deus chama, mas não nos chama e nos deixa desamparados. O Deus que chama é o Deus que protege. Deus que protege. A proteção de Deus é sustento, é companhia, é presença. Temos o exemplo aqui de quando Deus chamou Abraão. Lá em Gênesis 12, 2 e 3. Deus garantiu que faria dele uma grande nação e estaria ao seu lado em todas as situações, abençoando quem lhe fizesse bem e amaldiçoando quem o prejudicasse. E repare, irmãos, que, como eu disse lá no início, nós não estamos falando de homens perfeitos. Todos esses apresentaram falhas. Mas nós estamos falando de pessoas que mesmo assim são protegidas e guiadas por Deus. A história de Abraão mostra esse cuidado de Deus. Por exemplo, quando ele é ameaçado pela fome, lá no comecinho dessa história, em Gênesis 12, de 10 em diante, ele foge para o Egito. E lá ele comete uma falha muito grande, dizendo para Faraó que a sua esposa era sua irmã, colocando Sara em perigo. Mas Deus protegeu. Foi contra Faraó, pesou a mão sobre Faraó, não permitiu que nada acontecesse a Sara. Isso não é uma licença para o pecado, irmãos. Deus nos chama e nós devemos tentar e buscar andar corretamente. Não temos que fugir para o Egito. Não temos que fugir e desviar dos caminhos de Deus. Mas quantas vezes Deus tem nos sustentado, apesar de algumas decisões erradas que nós tomamos. Porque o Deus que chama é o Deus que protege. Jacó usou de malícia para tomar a primogenitura de Esaú. Enganou seu pai e passou por uma série de dificuldades. Mas Deus se apresentou a ele em Betel e garantiu que o protegeria. Deus sempre amparou. E aí a gente tem várias histórias, né, que poderíamos citar aqui. Por exemplo, Êxodo 3, 7, 8. A história do povo de Israel. Deus anunciou a Moisés que viu a aflição do povo e desceu para livrá-lo. Repare, Deus nos chamou, agora é o Deus que protege esse povo. E aí nós temos a história das pragas. Deus abriu o Mar Vermelho, acompanhou o povo no deserto, e Deus assim viu a aflição do povo. Essa passagem é muito bela, né? Quando nós encontramos esse cuidado de Deus.
Deus nunca abandona, nunca nos abandona na nossa aflição. E como nós temos vivido tempos difíceis, muitas vezes tempos de ansiedade, e nós sabemos que Deus não nos abandona, não nos deixa só. Jesus, nós percebemos como Ele agiu em favor do povo. Atos 10, 38. Diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Aqui Jesus, com o Espírito Santo e com poder, andou por toda a parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Deus era com ele. Assim é hoje também, né? Jesus anda por toda parte, Jesus não está preso a algum lugar. Jesus continua nos abençoando e nos fortalecendo em tempos de opressão, em tempos de tristeza. Então, ponto 1, o Deus que chama. Ponto 2, o Deus que protege. Ponto 3, o Deus que prova. Algumas circunstâncias, algumas dificuldades, sabemos que vêm diante de nós como provação. Em seu relacionamento com Abraão, o Senhor também agiu para que ele fosse treinado e crescesse na confiança e na obediência a Deus. Provação é isso, treinamento, para que nós sejamos sendo fortalecidos na confiança, na obediência a Deus. Lembra que nós falamos inicialmente? Deus vai chamar Abraão. O que Deus fala para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. Isso é fácil, irmãos? Você está lá na sua vida, no seu mundo, na sua proteção, na sua profissão, e Deus fala, eu quero que você largue essas coisas. O chamado de Deus nunca é fácil. E esse aqui é um tipo de provação. Largue aquilo que você quer, aquilo que você deseja para me servir. E aí a vida de Abraão, né, existem vários exemplos. Ele teve que esperar por 25 anos até que nascesse Isaque, o filho prometido. Deus lhe deu Isaque, e o que acontece? De repente, Deus pede que Isaque fosse sacrificado. Ali, Abraão declarou, o Senhor proverá. Deus prova e ele acreditava que o Senhor Deus iria prover. Falando de Jacó, Jacó também mostrou-se bastante reprovável em suas ações. Sua escolha para formar o povo de Deus veio acompanhada de uma série de eventos que moldaram seu caráter. Então, falando de Jacó, teve que fugir de Esaú, de Canaã, fugindo por causa do que ele fez, né, em enganar o seu pai, enganar todo mundo para obter o direito de primogenitura. Este que enganou foi enganado por Labão, tanto em relação ao casamento com a Raquel, eu vou te dar ela se você trabalhar 7 anos, e aí ficou enrolando o Jacó por muito tempo. Tanto também a questão do salário. Tudo isso nós estamos falando que é um Deus que prova. Então são provações na vida de Jacó. Depois, quando ele volta para Canaã, ele temeu o encontro com o seu irmão. Teve que se humilhar, isso tudo deu certo. Deus prova, mas Deus está cuidando também. No val de Jaboque, a sua coxa foi deslocada e seu nome foi mudado para Israel.
sobre o povo de Deus. Deuteronômio 8, 2 e 3 afirma que o Senhor também colocou o povo de Israel à prova durante os 40 anos de peregrinação. E aí ouvimos que o povo, de certa forma, murmurou, o povo foi reprovado, né? Isso é um perigo, foi reprovado. Nós vemos que esse é o Deus que está ainda hoje cuidando de nós, mas permite que diversas situações venham sobre a nossa vida. E eu li uma frase que diz que não é o que acontece com você, mas é o que você faz com o que acontece com você, que é o que faz uma mudança, é o que torna possível uma mudança ou crescimento. Então não é o que acontece, pode acontecer muita coisa. Se a gente não for provado e aprovado, aí as coisas ficam difíceis, né? O que nós fazemos diante das provas, diante das provações? Ponto 4, o Deus que aprova. Várias vezes Deus expressou sua aprovação em relação aos seus servos. Então, muitas foram as lutas, experiências dos patriarcas na caminhada com Deus, como também são muitas as nossas lutas. Mas mais do que observar as provas ou as provações, nós temos que olhar para a aprovação do Senhor. Quantas vezes, né, nós passamos por certas dificuldades e depois que aquilo ficou lá no passado, nós esquecemos do quanto aquilo foi importante para nós, para que a gente chegasse ao crescimento e à vitória. Exemplos aqui, quando Abraão demonstrou plena confiança em Deus ao oferecer Isaque, lembra? Nós falamos da prova. Vai lá no monte, oferece seu filho. Ele foi e ofereceu. E aí diz o texto, que Deus assim o aprovou. E as palavras de Deus para Abraão foram: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Gênesis 22, 12. Sei que temes a Deus. Isso aqui é um exemplo bem forte, né, de como uma prova pode chegar a um nível tão grande, mas que bênção ouvir de Deus: você foi aprovado. Sempre é bom ouvir: você foi aprovado. Até em prova para tirar carteira de motorista, né? Pode dizer que é uma prova fácil, pelo menos no teórico, acredito que é fácil. Mas sempre é bom ouvir: você passou. E como é bom ouvir de Deus: você é aquele que teme, é aquele que está sendo aprovado. O que eu propus como prova, você venceu. O mesmo aconteceu com Jacó. Lembra que nós falamos de Jacó na luta, na prova, no Val de Jaboque? O texto fala que ele foi aprovado. Gênesis 32, 28. Já não chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Que privilégio, né? Já não chamarás Jacó, que era enganador, agora você vai chamar Israel, povo escolhido, povo de Deus, príncipe, porque você venceu. Outros que foram aprovados, Josué e Caleb, o Caleb e Josué, no episódio dos espias, Deus recompensou. E olha o que Deus disse para eles, em Números 14, a partir do verso 24. O meu servo Caleb, visto que ele houve outro espírito e perseverou, que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me,
eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Enquanto que o espírito mau, o espírito do pessimismo, falou ao coração daquela maioria, o texto diz que perseverou em seguir-me. Deus diz, o espírito outro, ou seja, o Espírito Santo, né? É o Espírito de Deus que falou ao coração de Josué e Calebe, que os fez exercitar a fé, e por isso vocês vão entrar, e a sua descendência possuirá essa terra. Esse é o modo de Deus relacionar-se com o seu povo. É um grande incentivo à comunhão, à obediência a Deus. Apocalipse 21, versículo 7 diz: o vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Esses são os vários elementos relacionados à formação do povo de Deus. Qual que é o título da nossa lição? Formação do povo escolhido. E o que nós encontramos nesse estudo de hoje, estudo a partir de Gênesis 12, que Deus chama e protege, aperfeiçoa e aprova. Essa é a nossa conclusão. O Deus que chama, sem o chamado nós não somos nada, nós não fazemos nada. Mas não adianta nada a gente ser chamado, estou indo, se não houver a proteção de Deus. Proteção, o cuidado, a força, capacitação de Deus para nós. Juntamente com esse cuidado vem a prova. Nós somos tentados, nós somos provados das diferentes formas. Mas aquele que persevera é aprovado. Então são os pontos, né? São pontos bem interessantes, fáceis até de guardar, né? Deus chama, protege, prova e aprova. O Deus que chama, protege, prova e aprova. Esse chamado é um chamado soberano, como nós falamos. Às vezes a gente pode pensar, mas quem sou eu para ser chamado? Está errado. Não é assim que nós pensamos. Outras vezes nós somos levados a pensar, mas tem tanta gente inteligente, tanta gente capacitada, tanta gente boa. Cuidado com os olhos humanos. Às vezes a gente dá tanta atenção para aquele que toca as notas perfeitas, para aquele que fala todas as palavras perfeitas. Deus não precisa disso. Quem age é o Espírito Santo de Deus. E quando Ele nos chama para fazer alguma coisa, Ele vai nos capacitar. Vai nos proteger. Não deixarão de existir provas. É uma passagem que diz que quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, não diz se passares, né? Mas diz quando passares. As provações virão, mas nós podemos vencê-lo. É um povo chamado soberanamente pelo Senhor, guardado e protegido em todas as situações, e provado e aperfeiçoado pelos eventos, a fim de crescer em seu conhecimento de Deus e obediência a Ele. Essa é a parte mais difícil, né, irmãos? Provados para ser aperfeiçoados. Por fim, é um povo que recebe a aprovação de Deus, tendo em vista que o propósito redentor se realiza eficazmente na sua vida. A aplicação aqui diz: agradeça a Deus pelo privilégio. Todo dia a gente tem que agradecer a Deus por esse privilégio. Num mundo tão perdido, num mundo tão contraditório, num mundo cheio de ansiedade, cheio de dúvidas, cheio de desespero,
nós podemos dizer que nós temos o privilégio de ser escolhido de Deus, chamado para fazer parte do povo de Deus. Agradecer a Deus pela certeza de que temos esse cuidado de Deus, direção de Deus, que nos aperfeiçoa, até que todos os seus propósitos venham a ser cumpridos na nossa vida. A última frase aqui da lição diz: agradeça a Jesus, agradeça por Jesus, em quem temos todas estas bênçãos. Jesus que morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar, e assim Ele é aquele quem nos ama e quem nos protege, né, de todo mal. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estudar a Tua Palavra, de estarmos juntos, ó Deus, embora apenas de forma digital, de forma online, mas que o Senhor Deus esteja abençoando as nossas vidas, e quando tivermos oportunidades de vir à igreja, ó Deus, que o Senhor Deus coloque no nosso coração esse desejo de estar aqui presencialmente, de estarmos juntos servindo ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, os enfermos, os nomes que nós temos pedido, orado. Também agradecemos por tantos que já foram curados, ó Pai, essa semana, e que o Senhor Deus esteja cuidando de nós, ó Pai, nesse tempo, para que o Senhor Deus esteja protegendo os nossos irmãos, membros dessa igreja, como também cada um de nós, dos moradores dessa cidade, do nosso país, do mundo. Ó Pai amado, que o Senhor esteja nos dando novamente essa liberdade de podermos ter comunhão, de podermos nos abraçar, de podermos estar juntos e na presença do Senhor. E obrigado, ó Pai, por essa meditação desta manhã, ó Deus. Que nós possamos cada vez mais confiar em Ti, como nós falamos desde o início, ó Pai. Apesar das situações, das coisas que acontecem, muitas vezes nós não sabemos o porquê, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para um propósito maior. E que o Senhor é soberano, ó Deus, e que graciosamente coube nos chamar para ser seu povo, ó Deus. Por isso nós agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém.